pessoas podem, durante o ano 2026, irem gerenciando isso de uma forma que minimizem os riscos. Vamos dizer que investimento é muito simples, tá? Da mesma forma que a gente está ali na nossa empresa e para a gente ter um lucro maior, a gente precisa comprar bem, a gente precisa diminuir o custo, né? O custo principalmente de aquisição de matéria-prima, né? Então, da mesma forma é no investimento, você precisa comprar bem. Se você comprou bem, comprou no momento ideal, dentro do teu planejamento, você não tende a ter surpresa e tentar maximizar o lucro, né? Então, quando você fala sobre o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, deixa o investidor confortável para que ele tenha um limite de aporte na renda fixa, lembrando que ele não tem uma cobertura para uma renda variável, ações. A gente sempre fala, antes de investir, educação básica financeira. Porque imagina, a Jéssica com R$1 milhão, aí você diz, colocou tudo em uma única instituição. Você falou, um banco digital. Mas quem é esse banco? Quais conselhos vocês dão? A gente está no mês de janeiro, um mês que todo mundo está começando o ano, tem vários cenários. Planeja o teu ano. Não é só aquele fechamento de 2025, você bateu a régua e chegou o lucro X. Quais reuniões eu já fiz? Se você ainda não fez as reuniões com essas pessoas e compartilhou com elas os teus projetos, você precisa fazer por urgente. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Empreender Muda Tudo. Começamos esse ano aí com vários assuntos polêmicos e estamos continuando hoje trazendo um podcast falando sobre o cenário macroeconômico aí. Trouxemos duas pessoas muito capacitadas para falar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever nesse canal, de curtir e compartilhar. E para quem não me conhece, meu nome é Jéssica, sou host desse podcast. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo e tudo sobre o mundo dos negócios. Sejam muito bem-vindos, Isabel e Rafael. E hoje a gente vai falar sobre a polêmica aí do cenário político, econômico, mundial, local. O ano começou assim, todo mundo agitado. O que é que a gente pode esperar? Obrigada, Jéssica, pelo convite. Eu me chamo Isabel, como você bem apresentou, né? Faço a parte de relacionamento com o cliente aqui na XP Investimentos, assessorando em todo esse movimento de mercado, como você bem falou, né? Ou seja, dinheiro também é movimento. Sim, tá todo mundo agitado, né? Agitado. E como a gente faz para poder cuidar do nosso dinheiro durante todo esse movimento? Para isso, ninguém trabalha só, né? Como você bem falou. Todo mundo aqui é muito parceiro um com o outro. E eu trouxe justamente o nosso analista de mercado, que faz toda a estratégia para que juntos pudéssemos criar aí carteiras de investimentos que acompanhem também todo o cenário macroeconômico. Então, eu vou deixar isso apresentar aqui o nosso Rafael. Bom, primeiro agradecer o papo, o convite, tá, Jéssica? A gente está aqui trazendo um pouco do conhecimento, né, de fato, que é a leitura da XP em relação ao movimento macroeconômico. Você falou que a gente começou com muitas incertezas, né? Sim. E 2025 foi um ano de incerteza, muito pela eleição de Trump, e esse ano a gente tem mais uma incerteza, né, que é exatamente a incerteza da eleição aqui do Brasil. E não menos importante, Trump executando o que ele vinha ali planejado, vamos dizer assim, no seu plano de governo, né? Então, a gente tende a ter um ano com bastante incerteza, né? Principalmente nos aspectos geopolíticos, né? Que naturalmente impactam no aspecto econômico nas decisões do mundo, tá? Já começou com o Trump mandando ir buscar ali o representante, né, de uma nação que aí movimentou toda a política, o ecossistema, e você como analista sabe que isso impacta de todas as formas nos investimentos. E eu queria que vocês trouxessem uma análise como analista e como que isso impacta de fato nos investidores. Eu sei que vocês têm aí carteiras de grandes investidores que devem ficar assim, meu Deus, e agora? Como que eu faço? E como que vocês fazem essa análise? Como que as pessoas podem, durante o ano 2026, irem gerenciando isso de uma forma que minimizem os riscos, que é, na verdade, eu acho que é a grande função de vocês, né? Isso, assim, a gente do time de estratégia da XP, a gente vai exatamente coletar todos esses dados, né, que são feitos, né, através do time de análise, né, da XP. Então, como a Isabel falou, existe toda uma estrutura, né? Então, tem a parte da assessoria, a parte de relacionamento, tem a parte de montagem de estratégias, e tem exatamente o time de analistas que faz todo esse tratamento dos dados, né? E quando a gente vai analisar essa questão do impacto, né, a gente vai entender exatamente que quando Trump, né, no seu plano de governo, né, ele falava sobre
Make, né, America Again, né? Então, assim, ele trazia o discurso de um país que por muitos anos, né, houve uma troca no modelo econômico, passando a ser um consumidor do mundo, né, e ele querendo agora, em termos econômicos, né, passar novamente a ser um produtor para o mundo, né, ele tem que tomar algumas decisões, né, e passa, inclusive, por questões geopolíticas, como também de defesa, né, dos Estados Unidos. Né. Então, hoje, a entrada na Venezuela, né, passa muito por a questão geopolítica e econômica. Né. Econômica, a gente vai falar sobre o petróleo da Venezuela, né, vai falar sobre o quanto a Venezuela, por exemplo, era uma fornecedora e parceira, né, do sistema Rússia, China, vamos chamar assim, tá? E a gente fala da questão de segurança bélica no sentido que ele está tentando, né, e aí depois da Venezuela veio o tema Groenlândia, né, que foi algo mais recente desse ano, que, fala desse ano, mas assim, tudo isso aconteceu basicamente esse ano, né? Não, e a gente ainda tá em janeiro, tá? Esse podcast está sendo gravado ainda em janeiro. Então, assim, ele também tem essa preocupação de evitar qualquer tipo de posicionamento bélico, né, diferente da OTAN na região, né? Então, assim, ele está, de fato, querendo que a América, né, ele anunciou isso, inclusive, na plataforma digital dele, né, que a América é nossa, né, e não só a América do Norte, né, a América em todos os sentidos. Então, existe um governo muito protecionista, né, em relação aos americanos, que isso acaba impactando porque ele acaba fazendo tarifácio, ele acaba fazendo decisões comerciais e geopolítica muito em função da cabeça dele. Né. E não bastasse isso, a gente vai ter agora mais uma eleição polarizada, né, esse ano, aqui no Brasil, que qualquer pessoa que falar sobre resultado, né, eu vou dizer que está mentindo, né, porque hoje, né, não só as pesquisas, mas as últimas eleições nesse nível de polarização nos trouxe que no final é o que de fato vai se definir, e isso naturalmente vai trazer muita incerteza, né, ao mercado. Tá? E como que isso de fato influencia para o investidor, né? Porque quando a gente estuda todas essas especulações, que são especulações no mercado, trabalha com especulação, como que de fato influencia para o investidor que está ali colocando o dinheiro dele numa ação, num fundo imobiliário, como que de fato influencia? Ou que tem investimento fora também, né? Porque tem muita gente que tem uma carteira diversificada, que tem investimento fora do Brasil, como que isso de fato influencia? Perfeito, Jéssica. E uma das coisas que a gente tem que reforçar é a quantidade de dinheiro que nós cuidamos hoje dentro do nosso patrimônio, seja Brasil, é a realidade do Brasil. A gente fala do cenário macroeconômico, mas olhando dinheiro que gira dentro do nosso dia a dia. São quase 2 trilhões, né, de reais, e aqui, né, entre nós, quase 1 bilhão que gira de dinheiro mensal. E como que a gente faz essa proteção, que você bem falou, né? Cuidar do capital do cliente dentro e fora do Brasil é uma responsabilidade gigante. Então, primeiro que tudo, é a gente entender os objetivos do nosso cliente. Ou seja, a XP é diferente de uma instituição financeira que está ali para fazer um contrato com o cliente e apenas ofertar o que o mercado entendeu no momento e taxou, como a gente bem diz, né, uma taxa X pela Selic X. Certo? E se nesse momento de um ano tão indeciso que nós temos ainda, veja, você bem falou, janeiro. Sim. São 11 meses para termos aí um trajeto. Se nesses 11 meses a Selic vir a ter o cumprimento conforme a expectativa de mercado, que é o Boletim Focus, que nós usamos para isso, né, como um meio de observação, como é que vai ficar a inflação? Então é melhor colocar patrimônio no Brasil, fora do Brasil, de repente as pessoas falam de dolarizar, mas eu não tenho desejo de morar lá fora. Será que eu tenho que realmente colocar meu patrimônio lá? Então, tudo isso é mapeado. A gente costuma dizer que antes de você abrir uma conta e decidir investir, é você entender o teu planejamento financeiro. Porque baseado nos teus objetivos, nas tuas aversões, nos teus projetos, a gente vai conseguir trazer ali uma carteira que alcance os teus objetivos. E é quando você bem fala, né, que temos que cuidar de carteira para que o cliente no final venha a ganhar, porque ninguém quer colocar a sua moeda em algo que venha a perder, de forma alguma, né? E o Rafael bem falou sobre a situação da Venezuela. Veja, nós temos um petróleo e temos uma moeda chamada ouro. Sim, a gente usa sempre que tudo pode acontecer.
Mas será que o ouro deixa de existir, deixa de desvalorizar? Mas como eu faço? Como é que eu tenho que ter ouro, né? Às vezes o cliente diz, eu vou comprar tudo de ouro e colocar num cofre. Será que é a melhor estratégia? Porque nós temos a inflação do outro lado. Então, tudo isso é sentado numa conversa diagnóstica com o cliente e como nós sempre falamos, vamos cuidar de um patrimônio para longevidade. Porque para o momento, tudo pode acontecer. Podemos acordar amanhã e, de repente, acontecer algo no Brasil e o nosso patrimônio ficar muito exposto. Né? Então, aí eu vejo agora contigo, né? Falei muito em Fox, né? Boa. Assim, tem algumas coisas que são importantes, né? Essa questão do planejamento é fundamental. E como a gente está falando, né, para empreendedores, né? A gente faz o planejamento estratégico da empresa e isso interfere o fluxo de caixa, a projeção de receita, né? Quanto eu vou ter de despesa, o meu orçamento, quanto eu vou fazer de compra, quanto eu não vou. Na parte da pessoa física, da mesma forma, você vai fazer o teu planejamento. Naturalmente, os prazos tendem a ser distintos. Né? A pessoa jurídica tem prazos, né, para planejamento estratégico, se muito estender a 5 anos. Né? A gente está falando ali de algo de prazo menor. Quando a gente pensa em planejamento de pessoa física, a gente está falando da aposentadoria, de 15 anos da filha e assim sucessivamente. Então, os prazos vão definir quais são as escolhas que a gente vai fazer, seja na pessoa jurídica, né, seja no empreendimento, seja na pessoa física. Né? E aí escolhas, né, muito além de bancos, né, a gente tem que pensar como é que de fato, macroeconomicamente, isso vai impactar. Sim. No banco, na minha escolha, a pessoa física, na minha empresa, né, quando a gente está falando de pessoa jurídica. Né? Então, hoje, entender que a renda fixa do Brasil está alta, né, está pagando essa taxa tão grande, né, de 15% ali ao ano, em função de um problema social, econômico, sanitário, né, que foi a pandemia e como isso trouxe impactos na inflação no mundo, né, é um passo importante, porque a gente vai entender que a taxa de juros está alta em função da inflação e a gente quer entender agora e se a inflação diminuir, o que é que vai acontecer com essa taxa de juros? Vai diminuir. Tá, mas o que é que precisa para essa inflação diminuir e o que é que isso pode impactar tanto no meu planejamento, porque eu vou precisar me proteger dessa inflação, como a Isabel falou, né? Não adianta eu simplesmente ordenar ali quais foram os melhores investimentos nos últimos anos, né? A gente tem que entender o momento certo de comprar. Eu costumo dizer que investimento é muito simples, tá? Da mesma forma que a gente está ali na nossa empresa e para a gente ter um lucro maior, a gente precisa comprar bem, a gente precisa diminuir o custo, né? O custo principalmente de aquisição de matéria-prima, né? Então, da mesma forma é no investimento, você precisa comprar bem. Se você comprou bem, comprou no momento ideal, dentro do teu planejamento, você não tende a ter surpresa e tentar maximizar o lucro, né? Entenda que o mercado é um só. Ele tem ali um dinheiro que é pago no mundo, né? E aí evolui em termos de risco, né? Os Estados Unidos é um investimento mais seguro, a renda fixa dos Estados Unidos é um investimento mais seguro. Bom, esse aí está pagando, né, a variação do dólar mais 4% atualmente. À medida que vai subindo o risco, vai aumentando, né, o retorno, o que a gente precisa fazer? Dentro do planejamento, entender se aquilo está barato ou está caro historicamente. Né? Então, pessoa física, pessoa jurídica se comunicam, mas as duas têm uma coisa comum, é o planejamento. Tá? E cada um vai ser feito de acordo com sua necessidade, né? 100%. Só abrindo um parêntese, em relação, a gente está falando aqui de cenários, você falou de ouro é um lastro que os bancos acabam usando, né? E recentemente houve vários boatos em relação a bancos digitais quebrando e que gera uma certa insegurança. Qual que é a opinião de vocês sobre esse acontecimento? E se isso é algo que... Porque assim, nunca se falou de banco quebrando. E do ano passado para cá, eu acho que acabou isso. E aí o fundo de segurança que protege até 250 mil. E aí gerou uma certa insegurança também. Qual que é o cenário? Porque assim, deixa quem é o investidor mais inseguro ainda, né? A gente já vive aí num cenário que já é difícil para o brasileiro. Com taxa de juros que já deixa tudo mais difícil ainda. E com a segurança aí do fundo garantidor que acaba dizendo assim, o que é que eu faço? Uhum. Então eu queria saber a opinião de vocês, só abrindo parênteses pra gente continuar aprofundando nesse assunto. O nosso podcast é Empreender Muda Tudo. Certo. Nós usamos um termo
qual é o risco de empreender? 100%. 100%. Você, antes da gente estar entrando aqui, você falou sobre alguns projetos. Sim. E vai avaliar quais deles realmente vai te trazer o objetivo almejado de rentabilidade para o que você tem ali planejado para o futuro, certo? Então, empreender é algo mais arriscado e hoje nós somos um país de muitos empreendedores. Inclusive, todos os dias, eu posso até estar errada no dado, mas é mais de 1.000 CNPJs por dia que nascem dentro do Brasil. E isso faz com que existam 1.000 pessoas que, de alguma forma, estão ali desembolsando dinheiro, apresentando no Brasil. Então, a partir do momento que você acredita no Brasil, você está acreditando também naquilo que você consegue ter de um pouco de segurança, por executar, seja um serviço ou um negócio, né? E a partir dali você vai desenvolver. Os riscos do Brasil são gigantes, porque nós temos ali do lado o nosso sócio, que é um imposto, né? A gente direciona parte dos nossos ganhos, vão ser para dentro do governo como um todo, né? Que gostaríamos que fossem devolvidos na mesma proporção do que é cobrado, só que sabemos que isso não é uma realidade. Então, quando você fala sobre o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, deixa o investidor confortável para que ele tenha um limite de aporte na renda fixa, lembrando que ele não tem uma cobertura para uma renda variável, ações. Eu achei que ele era para rendas, tipo até 250, mas do CPF. Não. Isso é uma dúvida e para você ver o tanto que a educação financeira é importante, né? A gente sempre fala antes de investir educação básica financeira. Porque imagina, Jéssica, com R$1 milhão, aí você diz, colocou tudo em uma única instituição. Você falou um banco digital. Mas quem é esse banco? Quais as proteções que ele existe? Dentro de uma camada que chama rating, que é a qualificação, seria o nosso metro do nosso dia a dia, né? A qualificação dessa instituição. Aonde ela está posicionada? Eu estou acompanhando quem é o fundador, como é o balanço financeiro. Esse plano surgiu de onde? Então, aí você vai lá, R$1 milhão, porque você viu uma taxa de 250% do CDI. Ou seja, a Jéssica foi fisgada pela taxa sem ela ter nenhum conhecimento prévio. Aí você colocou R$1 milhão ali. E aí o banco simplesmente quebrou, como você falou. Você tem, pelo FGC, pelo Fundo Garantidor de Crédito, um acesso de garantia até R$250 mil naquele teu CPF dentro daquela instituição. Então, quando você tem um assessor ao lado, uma consultoria, a gente vai dizer, Jéssica, esse banco é assim, essa instituição está posicionada assim, e esse R$1 milhão nós vamos distribuí-lo para que você tenha as suas garantias. Lembrando que uma pessoa que já tem um valor superior de 250 mil, não pode estar só na renda fixa. A gente vai te conduzir para que você tenha uma exposição que garanta, de certa forma, que você esteja bem distribuída. Então, imagina, 250 mil, tu comprou lá 100 mil de ações. E a empresa, né, tivemos um caso recente aí que a gente pode falar, que é Americanas. É delicado. Então, Jéssica perdeu. Não tinha fundo garantidor nas ações, porque é um tipo de renda variável. Igual eu chegar hoje, você me apresentar um projeto e dizer, Isabel, entra comigo. Aí eu vou te falar, qual a garantia, Jéssica? Aí você vai dizer, tem isso, tem aquilo outro, certo? Nós vamos assinar um contrato, que é um ter, toda a aquisição que você faz dentro do mercado de investimentos, existe o termo, com seus riscos, suas garantias, e você precisa ler. Qual é o que é que nós temos mais dificuldade hoje no Brasil? É a leitura, a compreensão daquilo. Então, eu uso até um termo, né? Se o médico te passar uma aspirina, se você ler a bula, você não vai tomar. Então, você confia no médico que estudou para aquilo. Mas é importante que você diga ao médico, doutor, eu tenho uma alergia à aspirina. Porque se você não falar, naturalmente pode ser injetado uma aspirina e ali você não aguentar ver aquilo. Complementa, Rafa. O FGC é também uma outra forma dentro da linguagem, né, saindo um pouco do economês, como a gente chama, é um seguro. Quando a gente compra um carro, faz um investimento num carro, né, a gente tem uma preocupação de bater e não perder aquele capital, né? Porque no final, estamos falando com empreendedores, né? Então a nossa empresa pode estar extremamente lucrativa e um desvio de rota pode deixar a empresa da gente não sustentável, né? E isso pode acontecer com qualquer empreendedor.
né? Então, é uma maneira de você investir, emprestar, né, um dinheiro para uma empresa. Banco também é uma empresa, né? Banco também tem receita e despesa, né? É a maneira de você emprestar um dinheiro para uma empresa e ter a certeza que, ó, na pior das hipóteses, né, eu vou ter ali meu capital protegido pelo seguro, né? Então, o FGC, ele faz de fato um papel como um seguro, limitado a valores, né? Limitado por questão de emissor. Então, investir no banco digital, porque você foi lá e emprestou para aquele empreendedor, né? E aí eu não vou entrar no mérito dos relacionamentos desses bancos digitais, né? Porque aí já é uma outra questão, mas assim, de praxe, quando você faz investimento, você está emprestando o teu capital que você poupou para algum projeto, né? Isabel falou muito sobre a questão, né, do projeto que estavam sendo discutidos antes. Então, assim, você está aportando ali um capital através de renda fixa, né? Mas você está, de qualquer forma, emprestando capital. É uma maneira de dizer, ó, eu emprestei, mas eu tenho um seguro, né? Isso tem, naturalmente, o preço, né? Que você acaba tendo, em função da segurança, você acaba tendo uma rentabilidade um pouco menor, mas não nada mais é do que um seguro. Para tudo tem seguro, tá? No mercado financeiro. Eu quero comprar dólar com seguro? Tem. Eu quero comprar ouro com seguro? Tem. Eu quero comprar ação, né, das Americanas com seguro? Tem também. Só que muitas vezes a gente é resistente, né, a palavra seguro, a pagar o prêmio do seguro, né? Assim, todo seguro tem um prazo e um prêmio que se paga para ficar protegido, né? Todo mundo faz aquele contrato, quanto é que é meu seguro desse ano? Deu tanto, né, no carro, né? Então, assim, no investimento também é assim. Tudo tem um prêmio que é pago, né? Se você vai sem nenhum seguro, você aumentou o seu risco, você diminuiu o seu custo, você tem a possibilidade de ganhar mais. Mas vamos ver como é que você está gerenciando, de fato, esse risco, né? Vale para a vida, vale para o mercado financeiro, tá? Entendi. Entendi dessa janela, vamos voltar aqui pro nosso cenário. Qual que é a análise de vocês, diante do que a gente viu? A gente está com a taxa ainda de 15%. No último evento que eu fui lá, a gente viu, né? Vocês mostraram que tem a projeção aí de baixa dos juros, que já era para ter baixado desde o ano passado, mas a gente sabe que no ano político tem todo o esquema que é feito para poder... É apelativo, né? Você baixar os juros em ano de eleição. Né? Porque as pessoas esquecem, né? Se baixar antes. E diante disso, como que fica? Porque quando as pessoas ficam ali na renda fixa, porque os juros realmente estavam bastante atrativo, né? Então, você está 15% na renda fixa, eu não vou correr o risco de ir para a renda variável, não faz muito sentido. E aí, como que vocês ficam como analistas nesse sentido, gerenciando essa carteira dessas pessoas? Como que fica também o investidor? Porque lá fora os juros é muito menor, então o Brasil está atrativo nesse momento, não está atrativo, a gente está recebendo investimento de fora, não está, economicamente está bom, não está bom, qual que é a análise? Boa, essa é uma pergunta que é bem interessante, eu vou tentar deixar ela não tão técnica, tá? Tá bom. Porque assim... Ele fala, não tô técnica. Porque é importante entender, né, que, como a Isabel falou, infelizmente o conhecimento não é ainda 100% divulgado, né, no Brasil, né? Então a gente tem que sempre ir tentando traduzir algumas coisas. Como eu falei até no começo, né, do podcast, hoje a taxa de juros está alta porque a gente teve uma pandemia, né, que deixou todo mundo em casa sem produzir, né? As empresas não produziam, mas a gente tinha que consumir sem receber, na teoria, salário. Para isso, foi colocado dinheiro no mundo todo para que as pessoas ficassem em casa sem perder o padrão de vida e ficassem mais tranquilos enquanto o mundo se resolvia no problema sanitário, né? Isso tem uma consequência. Você botou dinheiro, as pessoas estavam consumindo, a gente não estava produzindo, né? Toda vez que você compra e tem, aí vamos lá, cheguei, né, no supermercado, né? E aí tem aquela última unidade do Nutella, né? Aquele chocolate que todo mundo gosta, né? Então, assim, concorda que o empreendedor do supermercado, ele pode colocar o preço que ele achar que alguém vai pagar por ser o último, e ele Sim. pode inflacionar, que a gente chama, aumentar esse preço em função da quantidade de demanda por Nutella e só ter um disponível. Sim. Então, assim, toda vez que você tem muita gente comprando e pouca unidade, a inflação sobe. Aconteceu no mundo. O mundo ficou inflacionário, o mundo ficou mais caro, tá? E não foi só no Brasil, Estados Unidos, e assim sucessivamente.
E aí o que acontece? Toda vez que a gente, aí vou voltar agora para as analogias, né? Toda vez que a gente tem uma febre muito alta quando está doente, né? A Isabel falou da aspirina, né? A gente precisa dar um antitérmico, né? Toda vez que a febre está alta, a gente dá um antitérmico para poder a febre baixar. Então, a febre é a inflação, né? Sim. E os juros do país é um dos instrumentos para poder baixar essa febre, né? O médico, naturalmente, não só resolve o problema de febre com remédio de febre, né? Às vezes ele tem que descobrir a causa, né? Mas no primeiro momento, eu cheguei aqui, tô doente, tô com febre, primeira coisa, ó, vamos controlar essa febre, um dos instrumentos é exatamente a taxa de juros. Então, enquanto a febre está alta, a taxa de juros está alta, à medida que a febre vai cedendo, a taxa de juros vai diminuindo, e esse é um caminho natural que o mundo está acontecendo nesse momento, tá? A Europa começou mais cedo, muito em função até do conflito da Rússia com a Ucrânia, que desacelerou a economia europeia, né? Os Estados Unidos começou ano passado, a gente está começando tardio nessa redução de juros, quarta-feira agora, a gente está gravando dia 26 de janeiro, né? Então quarta-feira, dia 28, vai ter uma nova reunião do Banco Central dos Estados Unidos, chama Super 4, na reunião do Banco Central dos Estados Unidos, Banco Central aqui do Brasil, para definir se vai diminuir, se vai aumentar, se aqui no Brasil o Banco Central vai ficar com um discurso mais, que a gente chama, né, mais dovish, mais tranquilo, né? Assim, ó, a gente é mais confortável em reduzir a taxa de juros, mas o que é importante, né, para o empreendedor que está ouvindo, né? O que é que hoje está dificultando essa redução da taxa de juros? Na inflação, né, quando a gente analisa o IPCA, que é uma cesta de ativos, né, contém diversos componentes, tá? Um dos componentes é a parte de serviço, ou seja, cabeleireiro, né, essa parte de que não é a compra e venda de mercadoria. E serviço é muito atrelado também ao nível de emprego, porque quando você tem muitas pessoas empregadas, né, você tem ali muitas pessoas fornecendo serviço, jardineiro e assim sucessivamente. Então a gente tem hoje uma economia no Brasil, e o empreendedor que está nos ouvindo, né, ele sente isso na pele, que você está com dificuldade de conseguir mão de obra, ou seja, o mercado de trabalho está muito aquecido. Sim. E quando você tem um trabalho muito aquecido, tem mais pessoas consumindo, e essa inflação tende a ficar mais difícil de controlar, porque a pessoa que está serviço, fazendo a unha, né, fazendo a parte do cabelo, ela não tem interesse em baixar ou não aumentar o preço, né? Você pega aí, virada de ano, na época de escola, né, todas as escolas aumentaram, né, quem tem filho aqui sabe o nível de preço. Então, assim, serviços, ninguém questionou esse ano ainda sobre reduzir o aumento de preço. Então, só aumentou, né? Só fez aumentar. Então, quando você vê a inflação acontecendo assim, e vê o motivo que é muitas pessoas consumindo, muitas pessoas empregadas, muitos programas de incentivos, né, do governo, e a gente entra no ano eleitoral que pode ter, né, vamos falar pode ter mais programas de incentivos sendo divulgados, né, em função do ano eleitoral, você passa a ter um complicador para controlar a inflação, né? Então, assim, é sempre essa remédio, febre, e a gente vai contornando. Então, hoje, o que é que a gente pode dizer de impacto direto ao empreendedor? A gente tende a ter uma taxa de juros, até pelo próprio discurso do Banco Central, maior por mais tempo. Por quê? Porque a gente não tem ainda uma economia cedendo, né, de forma confortável em relação à inflação. Ninguém quer voltar a ter um país na década de 80 com hiperinflação, com a moeda que de um dia por 8 você tinha que correr para receber o salário, tinha que fazer feira, overnight, etc. Por quê? Porque a gente quer ter uma economia que a gente mantenha o poder de compra. E esse é o objetivo, né? O juro alto é extremamente danoso para o empreendedor, porque é um custo de capital muito caro para ele estar investindo, né? E ele tem que estar atento a isso dentro do planejamento estratégico que a gente comentou, né? E não tende a reduzir de forma bruta. Hoje a projeção do Boletim Fox, que a Isabel comentou, né? Terminar o ano, até pegando mais atualizado aqui, em 12,25 a taxa Selic. Tá? Então, assim, nossa, vai diminuir muito pouco, né? Se a gente está em 15, 2,75. Ainda é mais de 1% ao mês de custo do capital do empreendedor, né? Então, aquele desconto de à vista, né? Quanto é que eu posso dar de desconto de à vista, né? Para aquele meu consumidor, tá? Entenda que o teu custo do capital hoje é 1% ao mês. Então, você dá 10% do desconto no Pix, vamos dizer assim, né? Numa compra que você podia parcelar em 5 vezes, não vai fechar a conta para você. Você está emprestando dinheiro para o teu cliente, né? Então, veja bem qual é o preço que você vai cobrar nesse sentido, tá?
Caraca. E o Brasil ainda é atrativo para investimentos externos? A gente ainda continua sendo atrativo lá fora ou não é mais? Vamos lá. Brasil, todos os dias, como eu falei antes, né? Todos os dias nasce um negócio novo. Sim. Então, nós somos um país muito forte no agro. Nós temos Sim, o agro é um dos pontos que eu vejo assim muito pujante e muito em alta nos últimos, assim, eu sei que sempre foi, mas para mim tem sido falado muito nos últimos tempos, assim. perfeito. Então, por que somos fortes? Se você olhar, nós somos o quinto país em território maior do mundo. Sim. Então, se nós temos território, eu digo que nem, né, não exploramos basicamente nada do que temos. Terras produtivas são bem pequenas comparado ao território total. Nosso território. Então, nós somos muito grandes quando se fala do agro. Porém, nós temos um agro de saída também. Ou seja, nós, por sermos gigantes, produzimos muito e, naturalmente, parte disso é exportado. E importamos mais o quê? Tecnologia. Mesmo sabendo que nós somos um povo muito inteligente, né? Ou seja, se falarmos, inclusive, territorialmente em Nordeste, nós somos as pessoas que têm uma capacidade intelectual e de criar muito forte. Então, dito isso, o que a gente fala de Brasil? Cenário de trazer dinheiro para o Brasil. Nós somos uma bolsa, quando se fala de ações, bem pequena, comparado aos Estados Unidos, por exemplo. E as pessoas, na educação financeira, elas têm um fator chamado medo no meio do caminho, que é medo de investir em ações. Lá fora, as pessoas já são acostumadas, o investidor lá fora, ele tem uma renda fixa às vezes muito baixa, os juros lá fora muito baixos. Então imagina, eu tenho uma cliente que, conversando com ela, falou, minha irmã que está na Alemanha, teve tempo lá que a taxa de juros da renda fixa lá de um tesouro era 2% ao ano. Então, peraí, 2% ao ano é melhor eu colocar em uma renda variável em uma empresa conceituada, que eu entenda um pouco sobre ela, que me traz 1,8 ao mês, supomos, né? Dividendo yield ali de 12, 10%. Então, eu vou ter um capital que está sendo trabalhado, emprestado a uma empresa, mas que vai estar muito maior do que uma renda fixa tradicional tesouro lá fora do Brasil. Então, são comportamentos de clientes diferentes. Quando a gente fala e que a Bolsa semana passada bateu a sua máxima da máxima, estamos num cenário onde as pessoas lá fora estão dizendo assim, opa, tem oportunidade no Brasil. Quais são essas empresas que têm oportunidade? Quem estuda vai entender. Poxa, como o Rafael falou, investir nada mais é do que eu comprar uma boa oportunidade e ganhar no momento da venda. Então, se eu tenho ali opções de comprar ações, entrar de alguma forma protegido também, eu vou investir lá no que está bom no Brasil. Então, esse capital que estava lá fora, estrangeiro, volta para dentro do Brasil e, em sua maioria, dentro de alocações de ações, né? Então, dito isso, muitos desses clientes nos procuram justamente para poder entender o cenário local, isso que nós estamos discutindo aqui. E quem são essas empresas? A gente sempre fala de startups, né? Ou seja, às vezes há uma startup que tende ali a ter uma mega valorização e ela precisa apenas de um incentivo, sim, para que isso aconteça. Então, quando o investidor de fora se comunica com o mercado aqui dentro, ele pode sim ter um ganho muito expressivo. E ele vai confiar em um projeto, como a gente falou, né? Empreender tem riscos, ele pode confiar o seu capital a um projeto. Então, a partir daí, nós temos hoje uma bolsa de valores com empresas que sabemos que faz toda a diferença, que independente de situação governamental, elas existem. E aí a gente pode falar de Petro, né, Rafael Vale, entre outros. Nós temos setores em expansão. Para você ver, falamos um pouco no início sobre varejo, né? Ou seja, o varejo não oscila muito. Será que é o momento de eu comprar varejo? Ou é o momento de eu vender o varejo, minha posição? E para algo que eu tenha ali uma expectativa. De repente, petróleo achou uma bacia nova para explorar. Opa, vai precisar de investimento. Então, o mercado pode mudar em segundos por uma descoberta. E aí, com isso, trabalhamos o tempo todo, como a gente bem fala, observando as oportunidades para entrar no momento certo e, se for necessário sair no momento certo também. E aí, Rafael, complementa sobre a questão de o que o dólar, quando chega no Brasil, impacta. Boa. Assim, a gente tem que entender que
Inclusive, a Isabel falou sobre a Bolsa Brasileira ter subido, né? As ações do Brasil ter subido, atingindo o máximo na semana passada. E acredita, a gente está falando aqui nesse podcast, mas não saiu ainda no Jornal Nacional, né? Então, ainda, eu costumo dizer que enquanto não sai no Jornal Nacional, porque ainda tá barato, tá? Quando sai no Jornal Nacional já... Já foi, né? Já foi. Isso, né? Mas assim, o que é importante a gente estar atento, que esse capital tá vindo. E aí a gente vai entender uma outra dinâmica macroeconômica, né, que era um dos temas que a gente devia estar trabalhando, que é a questão do dólar, tá? O dólar, existe, né, você falou muito essa questão do investimento, se é atrativo estar aqui no Brasil ou não. A gente tem que entender que existe um fator negativo para o investimento do Brasil sempre de largada, que a inflação do Brasil, historicamente, é maior que a inflação dos Estados Unidos. Sim. Isso, por si só, já faz a moeda da gente, né, se desvalorizar mais do que a moeda dos Estados Unidos. Então você vai ter sempre o dólar do longo prazo, né, aumentando. A XP hoje, inclusive, tem a projeção, né, de terminar 2026 um dólar 5,60, né, o time de analista da economia, e 5,80 em 2027. Né? Então, assim, já é uma referência. Né? O Boletim Fox está falando algo ali de 5,50 para 2026 e 5,50 para 2027. A XP está mais pessimista, né, no valor do dólar no curto prazo. Tá? Eu falo curto prazo porque, de fato, um ano é um período bem curto. Tá? Mas o que é que a gente tem que entender dessa dinâmica, né, macroeconômica? É que, primeiro, para ele mandar o capital para o mundo, né, tem que ser algo bem interessante. Né? E segundo, é que quando você manda para o mundo, você está diminuindo o risco. Não, aumentando o risco. Entenda que o capital dos Estados Unidos, né, o investimento nos Estados Unidos, a moeda do dólar é a moeda mais antiga do mundo, é o capital mais seguro, é a maior economia do mundo, como o Isabel falou, a maior bolsa, etc. Tá? Então, estar lá é um alicerce para o mundo capitalista. Né? Estar fora de lá quer dizer que você tomou risco. Então, naturalmente, quando você toma risco, você tende a ter uma taxa maior. Não à toa, a taxa do Brasil está em 15, enquanto a taxa dos Estados Unidos está em 4. Né? Então, assim, é porque a gente está um grau de risco a mais. Só que o que é que a gente tem que analisar? Que existe um risco cambial, que a gente chama de diferença das moedas. A gente pode estar comprando um dólar mais caro ou mais barato, e isso pode impactar tanto na rentabilidade do investimento mais seguro, como na rentabilidade do investimento mais barato, seria aqui nos Estados Unidos, né? No Brasil. Então, assim, hoje a gente está vindo com um dólar no mundo ficando mais barato. Isso aqui é uma informação importante, tá? Então, no mundo como um todo, o dólar comparado, por exemplo, né, ao euro, à libra esterlina, ao iene, né? Então, assim, a gente vai ter ali o dólar ficando mais barato. Por quê? Porque, dado a questão da corrida do capital, do fluxo do capital para os Estados Unidos, em função do desenvolvimento da inteligência artificial, muito dólar foi para lá. Quando o dólar sai do mundo, o dólar fica mais caro. Quando o dólar volta para o mundo, o dólar fica mais barato. E eu tenho um estudo que é bem interessante, que vai ver qual foi a melhor rentabilidade dos investimentos, né, nos últimos 20 anos. E aí, se você comparasse a uma renda fixa, né, são dois investimentos tirando o Bitcoin, que o Bitcoin é um caso bem específico, né? Mas assim, dentro do mundo normal, empresas de tecnologia dos Estados Unidos e ouro. Foram os dois melhores investimentos nos últimos 20 anos. Tá? E aí o melhor investimento foi a empresa de tecnologia dos Estados Unidos, nas empresas de tecnologia dos Estados Unidos, ele rendeu ao ano, nos últimos 20 anos, 15%. E aí, quando você pega esse tipo de rentabilidade, se fosse uma renda fixa, né, que a gente está acostumado, se eu botar aqui, bom, é a renda do que está rendendo no Brasil, né? Isso. Aí é onde você começa a ponderar se faz sentido tomar risco e qual sentido. Sim. Você tem que comprar algo barato para fazer sentido sair de uma renda fixa do Brasil que você pode hoje tomar. É por isso que eu costumo dizer que a renda fixa do Brasil de prazo, e aí seja para a pessoa física que está planejando a aposentadoria, sim, seja para uma PJ que está com um plano de expandir daqui a 3, 4 anos, a renda fixa de prazo está muito barata no Brasil. Então você tem que ter muito, né, discernimento, né, e ali tá ponderando se faz sentido a gente tomar algum tipo de risco, né, porque se tá caro, a gente devia ter muito cuidado, principalmente se a gente tem um ativo sem risco para o brasileiro, né, a renda fixa, vamos dizer assim, que não vai ter a conversão da moeda depois. Isso, e aí o que é importante a gente estar atento, se eu compro um dólar barato, ou seja, hoje o dólar nesse momento está a 5,27, tá?
que é a menor nível, eu estou falando de 5,27, já digo, é menor nível de dólar, né, cambial desde o ano passado. Se a gente está no menor nível, eu tenho um projeto de importar uma máquina dentro da minha empresa que é dolarizado, eu deveria sim estar já pensando em fazer essa compra agora e travando esse nível de dólar para essa compra que eu estou fazendo. Em compensação, como eu falei, do final de 2024 até hoje o dólar vem diminuindo, né? Teve uma época que a gente estava, o dólar vai a 7. Não, quando eu viajei o ano passado, tava 6 e pouco. Isso, aí tem a gente diz, o dólar vai a 7, etc. E o mercado fez calma, emocionados. Aí o mercado foi e ajustou. O mercado, toda vez que entrega muita rentabilidade acima dos, vamos botar como referência, os 15% do melhor investimento nos últimos 20 anos, toda vez que você recebe mais do que isso, você deveria ficar atento, porque o mercado pode ajustar. Para não dizer que vai devolver, tirar do seu bolso. Mas assim, entenda que o fluxo é um só, o dinheiro é um só no mundo, né? Então, toda vez que ele rende demais, você deveria se proteger. Quando ele está pagando de menos, você não deveria se desesperar. Se você fez boas escolhas, bons investimentos, né? Você tende a ter aquela rentabilidade ali como objetivo. Tá? E a pessoa tem que estar o tempo todo atento, né? Porque como ele falou, tá comprando máquina, então quem trabalhou com importação tem que estar atento 100%. nesse momento. O risco cambial é altíssimo, né? Nesse nível de empreendedorismo, né? E aí o que é que a gente tem que estar atento? Hoje, no curto prazo, como eu falei, você está falando de 5,60, 5,80, né? Em câmbio, o Banco Central está falando da faixa de 5,50. Hoje está sendo negociado a 5,27. Você, empreendedor, está pensando em comprar algum investimento, alguma maquinária, fazer alguma importação de mercadoria para vender nos próximos 2 anos, tanto pela expectativa da XP, como pela projeção do Banco Central, você estaria comprando dólar mais barato hoje. Ponto. Porém, né, não quer dizer que esse dólar, né, vai ficar ali nesse nível de barato ou que não pode ficar mais barato. Aí eu vou voltar um pouco para a história. Nos anos 2000, né, no primeiro governo de Lula, e não necessariamente por causa do governo, né, mas, enfim, dada a devida estrutura macroeconômica mundial, o dólar também ficou mais barato no mundo. A gente chamou da bolha.com, muito capital foi para lá, para os Estados Unidos, em função do desenvolvimento da internet banda larga, né, depois isso voltou para o mundo, né, e aí o que acontece? O dólar saiu aqui no Brasil de R$3 para R$1,50. Caiu pela metade do valor. Então, assim, não quer dizer que o dólar 5,27 não pode ir para 5,15, para depois voltar para 5,60. Mas entenda que a gente tem que estar monitorando. 5,27 é um bom custo para você importar uma mercadoria, para você fazer o teu planejamento de venda e receita, vai fundo. Se não, cuidado, o dólar pode ficar mais barato. Ficar atento a esse movimento, né? Com certeza. E aí entra muito nessa questão se faz sentido trazer o dinheiro para o Brasil ou não, ou mandar dinheiro para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos sempre vai ser a segurança. Mas se você quer mandar para lá por questão de segurança, sabendo que a taxa, vamos dizer assim, de juros é menor, vamos dizer assim, né? Mas você vai mandar para lá porque você quer ter uma rentabilidade segura, né, em relação ao teu patrimônio, então procura momentos como esse, que o dólar está 5,27, para mandar a capital. Porque aí você otimiza, porque você tem um ganho da valorização cambial. Existe um risco, o risco cambial. Mas você tem a certeza que você está pegando, né, o melhor investimento mais seguro, não necessariamente o mais rentável, para o patrimônio da sua empresa e da sua família. Eu entendo. Eu tenho 2 perguntas. Uma em complemento o que Isabel começou falando, que a gente estava falando sobre a educação e sobre o quanto de CPF a gente tem na Bolsa. Eu lembro que há 5 anos atrás, a gente tem um movimento que teve de vários canais, inclusive a XP também começou falando sobre isso, e eu acredito que na época a gente tinha, acredito, 3% do CPF investido na Bolsa. Hoje vocês têm esse número atualizado de quanto por cento da população tem investido na Bolsa ou não, Rafael e Isabel? Essa é uma pergunta que eu vou ficar devendo, tá? Vai ficar devendo. Mas de fato, 2019, que foi o fim do grande ciclo que a gente teve da Bolsa Brasileira, que foi ali entre 2016 e 2019, a gente teve ali um aumento na quantidade de pessoas que conheceram a Bolsa de Valores e investiram, né? E eu lembro que em 2019 a gente tinha, né, 2019 era o último ciclo de alta de Bolsa, como eu falei, a gente tinha 1% dos CPFs, né, investindo ali na Bolsa de Valores. Isso
eu tenho certeza absoluta que pelo menos duplicou ou triplicou, tá? Porque a quantidade de podcast, de informação que foi para a população foi o suficientemente grande para essas pessoas conhecerem, né? E aí entende-se que é CPF investindo diretamente comprando ação, né? Porque o investidor ele também investia via fundo de investimento, que investe em ações. Então, assim, vou dar um exemplo. Todo mundo tinha ali um fundo do Banco do Brasil que investia em Petrobras. Era um fundo que investia em Petrobras. Então, não contava como CPF, mas era CPF que estava. O que houve foi o acesso, dada a questão do avanço da tecnologia, a você comprar ação diretamente, a comprar a Petrobras de fato, e não através de fundo. Tá? Então, como isso foi avançando cada vez mais, e diversos influenciadores, né, foram trazendo esse conhecimento para a população, hoje eu arrisco dizer que deve estar próximo dos 5% de CPFs hoje ativos na Bolsa, tá? Na população. Estou tentando achar aqui no ChatGPT, mas eu também vou ficar devendo pro pessoal, mas eu acredito também que vem melhorando, tem vários movimentos, né? Inclusive. Tanto é que se você pega a análise de fluxo da Bolsa, né, a gente falou muito sobre dinheiro, né, o principal investidor de capital hoje, né, em janeiro na Bolsa de Valores foi o capital estrangeiro, né, o fluxo do capital. Isso vai diretamente para o empreendedor que está ouvindo a gente? Não necessariamente, tá? Porque não é o que a gente chama de investimento direto. Na economia tem a balança, né, de cambial e tem os investimentos diretos, que é você, de fato, pegar um capital e investir numa startup, você, de fato, comprar, fazer um projeto de infraestrutura no Brasil, isso é investimento direto, é investimento que gera emprego. Esse é um capital que a gente chama que é um capital um pouco mais especulativo. O investidor traz, compra a ação, tira, isso não aumentou em nada vamos dizer assim, o investimento de fato, que foi transformado em contratação, porque isso fez valorizar a ação. Sim. O capital daquela empresa é aquele que está no balanço, ativo menos passivo, que a contabilidade, né, fica ali na cabeça da gente, né, quem é empreendedor sabe bem isso aí, né? Então, isso não aumentou em nada o capital da empresa, só fez valorizar a ação. Valorizou a ação da Petrobras, valorizou a ação da Vale, né? Mas aí tem aquele investimento que a gente chama de investimento direto. Esse é que a gente tem que estar atento, que é sinal que a nossa economia está crescendo através de investimentos, tá? Então, você vai perceber, eu estava falando isso, né, em relação ao fluxo do capital, que o principal investidor está sendo o investidor direto, e aí um fluxo especulativo, né, de fato, e quem é que está menos comprando ação? São exatamente os fundos de ações. Por quê? As pessoas físicas estão deixando de investir através de fundo de ação porque elas tomaram conhecimento que elas podem escolher as ações que elas querem. Às vezes tem a questão de princípios éticos, uma pessoa que é vegetariana não quer comprar um frigorífico. Sim. Então, assim, ela passou a ter esse acesso de conhecimento e ela agora escolhe quais empresas ela quer se tornar sócio ou não. E aí você percebe os fundos, né, diminuindo o fluxo e o fluxo de CPF aumentando. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente, acima dos 1%, a gente deve estar de investidores, né, comprando ali bolsa diretamente, né, no CPF. Aproveitando que a gente está falando sobre CPFs aumentando, agora a gente tem a reforma da renda, que diminuiu aí a questão dos impostos e injetou mais dinheiro na economia, deu mais poder de compra, e também a reforma da renda. Vocês, e a reforma tributária, né? Vocês, como analistas, enxergam isso ou já perceberam o movimento de maiores pessoas investindo? Como que vocês enxergam isso ao longo do tempo para o CPF, que vai ter mais poder e agora pode passar a ser um investidor, e também como uma proteção para o empreendedor, que foi uma temática que eu, inclusive, já estive conversando com Isabel numa roda de mulheres empreendedoras. Perfeito, Jéssica. Então, você bem falou que é limitado também a um valor. Sim. Quando a gente fala do CPF. Hoje, olhando a população brasileira, nós não temos uma população que recebe um volume tão alto de até 5 mil, né? Estou falando alto porque, em sua maioria, está ali na base do salário mínimo. Mas, a partir do momento que de 5 mil reais eu deixo de ser tributado, eu tenho, sim, um poder de compra maior. Seria excelente se esse poder de compra fosse planejado. Só que, visto a falta de educação, naturalmente, esse valor ele passa a ser consumido. Ou seja, estou com mais dinheiro no bolso,
vou comprar, vou adquirir algo, vou minimar a palavra, né? Vou usar um termo. Vou almoçar mais fora, vou adquirir algum bem. Então, a partir do momento que você entende que você pode começar a utilizar esse valor que antes era debitado sem te pedir licença e agora ele é devolvido e você pode, de forma inteligente, utilizá-lo, começar a criar a tua carteira de investimentos. Se você, não vai 200, 300, 400 reais, por que eu vou fazer com isso? Tesouro, um fundo de investimento, busca algo que você consiga ter uma frequência mensal. Então, cabe aí realmente uma decisão. Do jeito que empreender, decidir, investir também é. Então, quando nós falamos de que simplesmente foi vendido, que você vai deixar de ser tributado, vai ter mais dinheiro, do outro lado não houve uma campanha do tipo, busque uma educação financeira para você cuidar do teu patrimônio. Não houve. Foi simplesmente, estou te devolvendo o que antes era meu, que nunca foi. Então, nós temos aí uma oportunidade gigante educacional e que pedimos, inclusive, né, que todo mundo que está aqui assistindo, vocês nos busquem para isso, tá? Para poder ajudarmos nessa educação. Você falou também sobre o empreendedor, né? Ali naquele capital médio antes não era tributado quando vinha da empresa, o pagamento do CNPJ para o CPF, né? E aí muitos tinham seus prolabores de 50, 60, 80 mil reais, 100, 200, enfim. E era visto como, de fato, é o meu salário, né? Ou seja, eu não era tributado. E a partir do momento que é tributado, o brasileiro corre na porta do contador e deixa o contador sufocando, né, sufocando o artista, de fato, para dar um jeito de evitar isso ser tributado, seja criando novas empresas, pagando, arrumando mais funcionário, enfim, sempre busca-se um jeito, né, e esse jeito faz com que muitas vezes esse recurso que propriamente iria para a economia, ele vai ser protegido de alguma forma. E aí, um momento, como você bem falou, tivemos um momento com mulheres onde a gente tentou buscar um meio para entender como eu protejo o patrimônio, como é que eu cuido disso. E aí eu vou levantar até um tema aqui. O Rafael bem falou sobre capital que vem de fora, chega dentro do Brasil, é colocado numa empresa. Imagine você, que é uma grande empresa, e você tem recursos financeiros em várias instituições, por relacionamento, né? É necessário ter relacionamento. E aí você tem Banco do Brasil, Itaú, XP, Santander. É necessário ter esse relacionamento. Se você não consegue, sozinho, te digo, afirmo, não consegue. Mesmo que você passe o dia assistindo podcast, tendo ali planilhas, sim, você não consegue sozinho cuidar disso. Então, para isso, hoje nós trabalhamos na consultoria desse recurso. O que é? Mantenha o relacionamento lá naquela instituição, deixe esse recurso aplicado lá, porque de fato você pode necessitar de um momento ali até mesmo de crédito, e nós vamos cuidar no teu patrimônio de forma 360. Ou seja, a gente coloca um consultor da nossa equipe, que ele é agnóstico ao negócio, ou seja, ele vai olhar o patrimônio de Jéssica, de João, de Felipe, de forma 360, olhando o mundial. E dentro desse perfil de consultoria, estou falando da consultoria porque nós vamos entrar no perfil tributário. Ou seja, esse consultor, ele tem capacidade suficiente de avaliar o teu tributário para que a partir disso te diga, Jéssica, olha, esse recurso que está aplicado aqui no Banco do Brasil X, que está onerando anualmente X. E esse recurso do próprio Banco do Brasil, não estou dizendo para você que é tirar do Banco do Brasil para o Santander, ou do Banco do Brasil para a XP, no próprio Banco do Brasil, eu fiz esse estudo aqui e a gente consegue trazer uma rentabilidade X, uma proteção X, e você vai deixar de estar sendo muitas vezes tributado por algo que não era necessário. Às vezes a pessoa está influenciada a colocar o recurso num fundo com uma taxa de performance absurda, que, na verdade, está sendo distribuído para a própria instituição. Só que você não consegue dar conta de tudo isso. Você nem tem, na verdade, não é nem só a parte de educação financeira, aí entra muito mais no analítico. Você não tem competências analíticas para isso. E você falou do ChatGPT, você pode colocar no ChatGPT 1000 vezes, ele vai dar situações diferentes. E aquilo que muito se fala, não se tem uma resposta. Então, é importante parar, dizer assim, não, eu tenho capitais X, em várias instituições. Eu vou sentar, eu quero entender com alguém como que eu cuido desse patrimônio, porque falamos muito sobre investir, mas eu tenho certeza que o maior investimento que você faz, além da educação, é cuidar da tua família. Então você cria uma empresa com objetivos financeiros,
com objetivos muitas vezes sociais, né, de entregar à sociedade algo, eu sempre digo, se você tem algo bom, por que está guardado? Então, você cria uma empresa para servir alguém em algo, além de ter um retorno financeiro. Mas e a tua família? Que investimento você está fazendo nessa tua família? Você está investindo na educação dessas crianças para ser, inclusive, sucessores daquilo que você tanto se empenha em construir? Ah, não, meu filho não quer ser um sucessor, meu filho nem vai ser tributado, porque daqui para lá a empresa nem vai existir, certo? Seu filho vai seguir carreira de servidor público, como que ele vai ter um acesso a um salário de 40 mil, ele vai construir negócio com aquilo? Enfim, indo para o lado jurídico e outras formas. Meu filho vai ser médico, ok. Na hora que teu filho receber um salário de 30 mil, ele vai olhar para o salário, ele vai saber o que fazer? É sua responsabilidade. Cuidar dessa criança para que no futuro ela tenha um retorno daquilo que os pais investiram, que é na educação. E aqui nós temos um pai de 4 filhos, viu? Posso muito bem falar sobre isso. Mas complementar, Rafa, sobre a questão tributária. Assim, tem 2 formas de você ver essa questão da reforma, tá? Falando na reforma de renda, né? Infelizmente, a desigualdade social faz com que essa reforma de isenção para os 5 mil reais seja mais convertida em consumo do que em investimento. Sim. Porque, de fato, a gente tem uma deficiência importante na educação financeira da população, né? Lá nos Estados Unidos, né, as pessoas, né, do profissional mais servidor até o profissional, né, com maior detenção de capital intelectual, vamos chamar assim, né? Todos eles guardam um pouquinho e compram ação, porque lá não tem INSS, né? Então eles aprenderam desde sempre, um pouquinho do que eles recebem, comprar alguma coisa que lá na frente vai garantir a aposentadoria deles. Aqui no Brasil, a gente se acomoda ainda numa estrutura que muito se discute o quanto ela vai durar, que é o INSS, né, e não se atenta de fato ali à aposentadoria. Então, pensando no curto prazo, essa questão dos 5 mil reais com isenção, pouco vai interferir dentro do trabalho da XP, vamos dizer assim, porque acaba que na desigualdade social vai ser revertido em consumo, né? Mas na outra ponta, também na reforma de renda, que foi o que Isabel falou, né, para aquele empresário que tem uma distribuição de lucros acima de 50 mil, esse impacta e muito, né? Porque você passa a ter ali empresas como a Holdings, por exemplo, né, que faziam a gestão patrimonial do investidor, ele recebia os aluguéis através da holding, dependendo do volume, ele passou a ter uma condição de pagamento de imposto já muito próximo do que era a pessoa física, né? Quando ele estava na pessoa física, ele fugiu para a holding, né, pensando em pagar menos do que 27,5% de imposto, com esse adicional de 10% acima do que ele receber, acima de 50%, já vai ficar muito próximo. Então, rever a questão tributária, rever quais seriam as melhores escolhas de investimento de fato dentro de uma diversificação, né, é algo extremamente importante dentro daquele planejamento que a gente sempre reforçou muito aqui, tá? Então, esse tem um impacto direto, imediato, né, e que deveria estar tendo a atenção dos empreendedores, né, que estão ouvindo, e que ainda, né, não deram essa devida atenção de como gerenciar melhor essa questão do imposto, né, pós essa reforma tributária. A outra parte, né, da reforma de renda, a outra parte da reforma tributária, que é a parte da reforma do ICMS, do imposto de serviço, isso é muito mais na parte operacional das empresas, né? Naturalmente você traz mais segurança jurídica, porque você deixa de ter aquelas mudanças de esse produto é substância tributária agora não é, né? Você passa a ter menos mudanças de dia para noite, e você passa a ter uma estrutura que engloba vários impostos e tende a ter mais estabilidade, e isso gera mais segurança jurídica contábil para os empreendedores. Isso aí pouco impacta a parte de banco, mas acaba impactando porque dentro lá do planejamento, né, estratégico da empresa, todo mundo tem uma conta lá de provisões que fica no banco guardada, literalmente investida, vamos dizer assim, né, guardada, parece que eu estou botando embaixo do banco, né? Fica lá no banco, né, investida para essas, né, provisões, né, trabalhistas, provisões tributárias. Então essa aí
na medida que a gente tem um aumento da segurança jurídica dessa parte dos impostos, que ainda não está, né, tá em fase de transição, não chegou nem perto da plenitude, né? Quando isso diminuir a capacidade de você deixar uma parte do seu caixa que poderia ser investido na empresa para expandir, você tem que deixar como provisão por causa dos riscos do Brasil, naturalmente você deixa a sua empresa mais produtiva e mais rentável, tá? Então, assim, então, são duas reformas que a gente está falando, uma de renda, que impacta no curto prazo, né, o empreendedor na questão da distribuição de renda, e a reforma tributária de serviços e produtos, que essa já foi aprovada, mas está em fase de transição, e essa deve trazer, de fato, uma segurança jurídica ao empreendedor e diminuir aquela linha lá de provisões, podendo, né, investir melhor. Que o empreendedor tem que estar de olho aí, né? Tem que estar pensando em como vai estruturar o trabalho, mas observando como que vai fazer isso, atrelado ao patrimônio, tem que estar no planejamento lá dele junto com o assessor de investimento, para não ter nenhum problema lá futuro, né? É um trabalho conjunto, né, de advogado, contador, consultor de investimento, assessor de investimento, porque no final, quando se tem mais de uma pessoa pensando, né, mais de uma mente pensando, a gente tem melhores resultados, né? Já dizia, né, o conceito de brainstorming da administração, né, que várias pessoas dão várias ideias e aí surge de fato, né, aquela ideia que de fato vai ficar ali dentro do planejamento. Então, ter mais profissionais com opiniões distintas, vendo outros lados, né, porque quem está ali na parte da economia geralmente vê só o macro, não quer entrar no micro, etc. Já a pessoa que está, de fato, né, o empreendedor que está ali no dia a dia, vê o micro, vê o trabalhador que não está conseguindo contratar, como é que ele vai converter isso, como é que a gente faz essa gestão do fluxo de caixa para isso impactar e a gente consegue ter um planejamento mais assertivo, tá? Então, entender que investimento não é só o que está no saldo do banco e como se gera conexões, né? Inclusive tem uma vertente da XP muito direcionada a essa gerar conexões, né? Como é que a gente gera conexões para agregar no negócio é muito importante, tá? Então, a XP se disponibiliza não como banco, não como CDB, como fundo, né, de liquidez ali para você estar tirando, né, investindo ali o capital enquanto está parado, mas principalmente como planejadores, como pessoas que vão estar analisando o teu patrimônio de forma holística, vendo a questão de sucessão patrimonial, vendo a questão de como é que a gente faz uma dolarização ou não, uma compra de uma mercadoria ou não naquele momento. É para isso que serve uma instituição de investimento financeiro, a XP. Tá? Não é CDB de liquidez diária, isso aí você vai encontrar em qualquer instituição financeira. Importante esse trabalho. E para finalizar aqui, eu queria saber de vocês quais conselhos vocês dão. A gente está no mês de janeiro, um mês que todo mundo está começando o ano, tem vários cenários. A gente viu, né, foi o que a gente começou o nosso podcast, o ano de várias incertezas. Mas que conselhos vocês dão para tranquilizar o coração aí do empreendedor que está diante de um ano cheio de desafios, cheio de feriados, cheio de coisas que a gente não está no nosso controle, né? Quais que são os conselhos que vocês podem dar aí para as pessoas que seguem aqui o nosso canal? Perfeito. Vamos lá. Se estamos falando em empreender é projeto precisa de planejamento. Eu sempre digo, a pessoa que criou, por exemplo, olhando aí, admirando os seus acessórios, ela planejou o que é que ela iria colocar no mercado, né? Para isso, ela buscou os fornecedores certos para poder negociar e depois entregar isso até o cliente. Então, estamos falando de janeiro, que já passou assim, voando. Passou voando. Temos aí ainda 11 meses. Qual é o primeiro passo? Planejar. Eu fiz as reuniões que eu precisava fazer para o meu negócio acontecer em 2026. Eu me reuni com o meu jurídico, eu me reuni com o meu contador, eu me reuni com o meu consultor financeiro. Se qualquer um desses três falhou, você ainda tem tempo para correr até fevereiro. O Brasil gosta de usar um termo, né? Tudo acontece depois do carnaval. Opa, não é assim. Já está acontecendo, né? O Brasil já está acontecendo em janeiro. Então, minha primeira dica conselho, né? Dica não posso ir. Planeja o teu ano. Não é só aquele fechamento de 2025, você bateu a régua e chegou o lucro X. Quais reuniões eu já fiz? Se você ainda não fez as reuniões com essas pessoas e compartilhou com elas os teus projetos, você precisa fazer por urgente.
Segundo o que de fato eu tenho entregado à sociedade com aquilo que eu executo. Porque muitas vezes eu costumo dizer, o nosso cliente, ele é a pessoa que mais nos traz conceitos e ideias no nosso dia a dia. E como o Rafael bem falou, falando da instituição financeira, né, como XP, o nosso interesse não é o cliente entender o que é renda fixa, mas como o negócio dele pode fluir mais. Nós estávamos conversando e eu te fiz uma pergunta. Você já pensou de sair do Estado? E aí você me trouxe outra visão. Porque, naturalmente, numa conversa conosco, nós vamos explorar e até mesmo deixar um pouco desconfortável. Porque é no desconforto que a gente encontra a solução. Eu sempre digo, você só vai ao médico nas últimas quando você já está sofrendo com dor. Mas por que você não marcou um diagnóstico antes? E o diagnóstico é o que faz toda a diferença. Como empreendedor, o diagnóstico não é só diagnosticar quem é o meu cliente. É quem são os meus parceiros de negócios. Porque no momento que eu tenho parceiros de negócios, eu posso consultá-los. Eu sempre digo, se uma grande empresa tem conselheiros, por que uma empresa que está ali iniciando ou já existe no mercado ainda o tem? E o conselheiro nada mais é que uma pessoa que enxerga o todo, como o Rafael falou, é um brainstorm, enxerga o todo e às vezes encontra um pequeno ajuste ali que você diz, não, isso aqui realmente fez todo sentido. Então, o conselho para 2026 planeja, se reúne com as pessoas que você vai ter como conselheiros fiéis e olhando agora como negócio o teu jurídico, tua contabilidade e o financeiro. Então, a gente deixa, inclusive, aberto aqui para reuniões online, se vocês estiverem fora de João Pessoa, mas se estiverem em João Pessoa ou Campina Grande, né, nós estamos também, Patos, inclusive, Cajazeiras, Itaporanga, nós estamos para reuniões presenciais, certo? Então, tirando esse universo geográfico, aí eu tenho uma empresa em São Paulo, eu quero que esse podcast chegue fora do Brasil, viu, Jéssica? Com certeza. Então, eu estou com empresa lá em Nova York, temos escritório em Nova York. Então, é o momento da gente sentar com você, pegar na mão. Ou seja, aqui não é simplesmente avaliar a tua conta financeira. Não, a tua conta financeira, ela foi construída por você, inclusive. Porque foi o que você entregou de serviço ou de produtos à sociedade que fez com que aquilo existisse. Então, nada mais do que cuidar disso para que isso se perpetue. Complementa aí, Rafa. Boa. Tirando a parte do planejamento que a gente tanto falou, falando um pouco mais de aspecto macro, que impacta diretamente o aspecto micro, né, do empreendedor, algumas informações que a gente passou ao longo do podcast, é importante a gente reforçar e direcionar. Sim. Tá? Taxas de juros mais longas por mais tempo. O que é que significa na minha empresa? Que o governo, né, nesse caso não é o governo, né, que o Banco Central está reduzindo a liquidez da economia. O que é que significa? Devemos entrar em períodos de vacas magras, trazendo para o bom paraimbanês, né? A gente tem aqueles períodos de vacas gordas, período de vacas magras. O dinheiro deve diminuir circulando porque a taxa de juros está alta para isso, para diminuir o consumo. Então fiquem atentos, a gente tem uma projeção de redução do crescimento, que é o PIB, né, do Brasil. A XP está falando para 2026 em 1,7, né, uma redução de 2,3 aproximadamente, que é o fechamento de 2025, para 1,7, de 2027 de 1,2, ou seja, saindo de 2026 de 1,7 para 1,2. Então, o objetivo da taxa de juros alta no mundo, não só no Brasil, é desacelerar o mundo, que está consumindo muito e está gerando inflação. Lembra? Febre, remédio. Né? Então, a gente vai ter períodos de vacas magras num curto, médio prazo. Segunda informação, quem é que está gerando essa inflação alta? Lembra que eu falei? O mercado de trabalho está super aquecido aqui e no mundo, né? Então, retenham os talentos das empresas de vocês, saibam valorizá-los e entender que está difícil contratar bons profissionais no mercado atualmente, né? O mercado de trabalho está apertado, tem mais vagas, né? Tem menos vagas do que as pessoas profissionais qualificadas para isso. Isso é o motivo da inflação estar alta, que a gente tanto fala no economês. Sim. Na prática, no micro, vocês estão vendo na pele de vocês, né, a questão de não ter mão de obra qualificada, né, principalmente para estar trabalhando, né, e não só qualificada. A gente está no nível que até a não qualificada também está em falta. Né? E
não menos importante, né? Cuidado com o dólar. O dólar impacta teus investimentos financeiros, impacta teus custos de mercadorias, né? Então, entender que o dólar 5,28 agora, né? 5,28 é um bom preço comparado ao dólar projetado da XP a 5,60 e 5,80 nos próximos anos, tá? Gente, eu quero aproveitar para agradecer a disponibilidade de vocês, agradecer a portas abertas da XP sempre para receber, né, e orientar. Eu acho esse trabalho de educação muito bacana e necessário. Quanto mais conhecimento a gente tiver, mais chances de entender e acertar nas decisões. Por isso que eu quis convidar vocês também para a gente falar sobre esse assunto que é tão importante e às vezes pouco falado, né? Que é uma das coisas que eu falei lá no dia que eu estive com vocês. Então, obrigada mais uma vez, Isabel. Obrigada, Rafael, por ter vindo aqui. A gente que agradece o convite. Transmitir conhecimento sempre é muito gratificante. Sempre é, né? E a gente fica... Quanto mais a gente compartilha, parece que a gente sabe mais, né? Isso, é. E para quem está nos assistindo, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar. Pega esse podcast aqui, encaminha para aquela pessoa que você acredita que precisa saber, que todo mundo precisa saber, né, pessoal, desse conteúdo. E quem quer encontrar vocês em redes sociais, encontra onde? @Isabel com Z Emília. Só lembrar da boneca Emília, já acha. E você? @Rafael Lins S. Pois é, e quiser marcar um café com eles, fala lá, XP tá sempre... As portas estão abertas, o café é bem legal lá. E quem quiser me encontrar, vai lá no @Jéssica V. Souza e também no podcast Empreender Muda Tudo. Muito obrigada e até o próximo podcast. Valeu. Tchau, tchau.